Diga: eu creio. Porque quando você crê, tudo é possível ao que crê. Senta aí. Tudo é possível ao que crê. Não dá para a gente ficar mais ou menos. Ou somos ou não somos. Ou estamos ou não estamos. E isso precisa ficar patente no nosso coração, na nossa convicção, né? Isso é uma convicção. Deixa eu ler aqui a palavra para você, a palavra que eu tenho certeza que você já ouviu, mas é importante a gente estar com o texto. Marcos capítulo 5, olha o que fala: e chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro um dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu, adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que o tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aleluia. É interessante, né? O pessoal ficou assustado quando viram o endemoniado liberto. Quando ele era endemoniado, o pessoal estava lá, mas quando ele foi liberto, se assustaram. Parece com a gente, não parece? A gente quer um milagre, mas quando Jesus quer fazer o milagre, todo mundo fica meio assustado, fica preocupado. Caiu um, o outro não sei o quê. Essa hora, irmão, é o contrário. É hora da glória, é hora do aleluia, é hora, obrigado, Senhor. Que bom que o Senhor está operando. Se o Senhor está operando, é porque o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, sinais e maravilhas vão acontecer. Então, nós falamos que a série tem o nome Mergulhando no Poder, e o tema é conhecer para vencer. Diga: conhecer para vencer. Porque quem não conhece, meu irmão, nunca vai conseguir alcançar o objetivo, né? A ignorância, entre aspas, é a ausência de conhecimento, e ela nos leva por caminhos tortuosos, caminhos que não são bons, caminhos às vezes que não trazem ou não te dão condição alguma. Então é muito importante conhecer para vencer. Por isso que eu fiz questão de ler. E hoje nós temos aí mais uma unção especial, né? A unção hoje é a acácia, a unção da acácia, né? A unção da acácia exemplifica a união do homem com Jesus Cristo, o Senhor. Então a acácia representa uma união, uma força. Nos tempos antigos, a acácia era usada como um repelente contra insetos e também contra serpentes, cobras mesmo, né? A acácia, portanto, representa o poder, a eficácia da ressurreição de Cristo, que afasta de nós todos os insetos malignos, especialmente a antiga serpente, o diabo. Então, quando nós nos ungimos da presença, né, da acácia, ou seja, da representação da presença de Jesus Cristo, essa serpente já não tem mais influência nem poder para estar em nós. Você viu agora há pouco, era uma legião,
mas essa legião teve que sair, e eles sabiam que Jesus poderia ter simplesmente expulsado eles, e eles não voltariam nunca mais. Por isso que eles pediram para entrar nos porcos, porque sendo assim, eles ainda continuariam a ter liberdade de estar na terra, porque se Jesus desse aquela voz de comando mesmo, eles não teriam mais nenhuma condição de atuar. Então nós começamos a ver que o poder, né, que está em Cristo é muito maior do que aquele que nossos olhinhos lindos enxergam, é muito mais profundo do que aquilo que a gente fala. Ela faz coisas que a gente nem imagina. Então ela representa o poder de Jesus se manifestando em nós para tremendas realizações. Amado, essa unção da Cássia hoje, ela tem uma configuração que você pode ou não absorver. Eu, se fosse você, absorveria. Eu tomaria posse, né? O poder de Jesus se manifestando em nós para tremendas realizações. Ou seja, a partir de agora, você vai sentir a presença de Deus através da unção, entendendo que Ele está dando a você a manifestação do poder dEle. Poder dEle. É interessante, tem pessoas que você conhece pelo perfume, né? Então a presença de Cristo nesse perfume é declaração de força, de poder, de autoridade, de realização. Quando a gente olha o Salmo 45, o versículo 6 fala assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça, aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Quer dizer, o perfume deles, eles reconhecem, o poder dele é reconhecido. E o Senhor está falando aqui, né, lá no livro de Salmos, falando do Messias, declarando que ele era reconhecido por Deus, e por isso ele fala: tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso ele te ungiu com óleo de alegria. Ei, sabe o que é óleo de alegria? É você continuar confiando em Deus mesmo no meio da tribulação. Você não olhar para a enfermidade, mas olhar para a cura. Você não olhar para a dificuldade, mas olhar para a vitória. Você não olhar para a perseguição, mas olhar para a realização. Porque é muito mais fácil a gente olhar para as negativas do que para aquilo que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas grandes preparadas para a sua vida. Será que você está aberto para receber essas coisas grandes? Para ter esse óleo de alegria no seu coração? Tem coisas que nós temos e precisamos, e tem coisas que nós ficamos olhando e desejando. Sabe quando você vê na vida do outro? Você fala: puxa vida, eu também queria ter aquela profecia, eu também queria ter aquela palavra revelada, eu também queria ter aquela declaração. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. As pessoas que fazem acepção de Deus, Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para te fortalecer, Ele está pronto para te renovar, Ele está pronto para te dar graça, para você passar por sobre qualquer dificuldade. Importante reconhecer que nesta liberação com Jesus, o Espírito Santo já está sobre você. O Senhor te ungiu e te deu autoridade para realizar coisas tremendas. Se você assim o fizer, você vencerá e comerá o melhor desta terra. Você precisa assumir essa posição. Tem crente aí? Eu sei que o frio está lá fora, mas aqui dentro não está frio não, irmão. Aqui dentro está na hora de você começar a pensar e refletir na proposta de Deus para a sua vida hoje, de mudança. Sabe que Isaías colocou lá no capítulo 61? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ele estava falando como essa unção é para aqueles que são ligados ao Messias. E se eu resumir aqui, enxugar, fica assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu, enviou-me a proclamar liberdade. Então peraí, o Espírito do Senhor está sobre você? Sim ou não? Primeira coisa que você precisa ter convicção, que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Se não está, é porque você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor. Porque quando nós aceitamos a Jesus,
imediatamente há uma manifestação do Espírito Santo que toca em você. Ah, mas eu ainda não tenho os dons. Você pode não ter os dons. Eu ainda não falo em línguas. Você pode ainda não falar em línguas, mas o Espírito Santo já está em você. E você precisa entender, porque muita gente não fala em línguas porque ele não acredita que o Espírito Santo está nele. Muita gente não recebe os dons porque ele não acredita que o Espírito Santo já está nele. Ele fica achando que o dia que o Espírito Santo vier, ele vai vir alguém do lado dele com uma bandeja na mão dizendo: eu trouxe os dons para você. Mas eles já estão contidos dentro de você. Você precisa exteriorizar esses dons. Você precisa colocar em prática esses dons. E essa manifestação é que ele declara aqui: enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Sabe o que ele está dizendo? Você tem poder para expulsar demônios. Você tem poder para mudar a configuração da vida das pessoas. Você tem poder para fazer coisas tremendas. Então, quando a gente olha para este tema, conhecer para vencer, a primeira coisa, eu vou falar que você precisa conhecer o espiritual. Olha aqui, versículo 1: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Reconhecer que a maior prisão acontece no espiritual. As pessoas às vezes não percebem isso. É por isso que quando a gente manda alguém para uma casa de recuperação, o líder da casa de recuperação, a primeira coisa que ele explica é assim: olha, um prazo menor do que 9 meses não vale a pena. Não é porque ele é malvado, porque ele quer reter a pessoa lá. É porque a cura que ele vai dar para aquela pessoa vai além do físico. Toca no físico e toca no espiritual. Apóstolo, mas libertação não é sai em nome de Jesus? Não, a gente precisa acreditar na libertação. E para que a gente deseje viver a libertação fora dos princípios de Satanás, não adianta eu só tirar Satanás. Eu preciso entender que a minha configuração, minha mente, meu coração vai precisar aprender a viver sem isso. Eu vou ter outros objetivos e outras programações na mente. Não vai ser mais aquilo. Por isso eles retiram a pessoa por um tempo e trabalham tanto o espiritual quanto o físico. Tanto a liberação da droga no organismo, como também na alma, nos sentimentos, na mente. Isso leva um tempo. Por isso que a gente olha aqui e fala: peraí, esse homem vivia colocando corrente nele, ele quebrando corrente, ele batendo nele mesmo com pedra, ele se machucando, e ele, peraí, até mesmo quando a gente chama alguém de louco, a pessoa não gosta de ferir a si mesmo. Ele não tem essa oportunidade de ficar se machucando a si mesmo, porque perde a graça, não tem interesse, a não ser que ele tenha problemas mais profundos, que está fora do seu controle, o espiritual. O demônio entra na vida de pessoas, e você vai ver pessoas que traem o seu cônjuge, que traem desde o namorado, noivo, casado, etc., que casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não foi feliz, que tem certos comportamentos aí, né, com droga e homossexualismo e outras coisas mais, e ele nem percebe que ele precisa de ajuda. E nós precisamos entender o espiritual, reconhecer que a maior prisão acontece no espiritual. Não vai ser com força, não vai ser por imposição, não vai ser com briga, não vai ser com contenda, vai ser com orientação da palavra e oração. Aí sim, né? Aí você vai perceber. É que nem quando a gente pega um copo, coloca um pouquinho aqui no fundo de Coca-Cola, que seja, e vai jogando água. Você joga um pouquinho de água, o marrom escuro fica marrom claro, mais um pouco de água fica um pouco mais claro, mas depois de jogar bastante água, ele volta a ser transparente, porque a quantidade da água foi muito, muito, muito maior do que a do outro produto, e aí ele trouxe uma liberação. Assim é a nossa vida também, precisa de uma liberação, só que as pessoas muitas vezes não entendem isso. Vir na igreja não é a mudança é quando a igreja entra dentro de você. Você pode entrar na igreja 200 vezes,
Mas se a igreja que eu falo não é a igreja parede, mas eu digo assim, a palavra precisa entrar dentro de você, porque quando ela tiver a liberdade de entrar dentro de você, ela começa a fazer isso que eu estava explicando, a purificar. A nossa mente começa a ser restaurada, nossos sentimentos começam a ser modulados de forma diferente, preparados de forma diferente. Então, o primeiro conhecimento precisa vir em mim é o espiritual. Quantas pessoas querem curar a carne, né? E não conseguem, porque na verdade muitos comportamentos estão ligados ao espiritual. Aquilo que ele sente, a opressão. Quantas pessoas foram libertas de trabalhos, de macumbaria, bruxaria, etc. Tomaram todos os remédios, foram no médico, não melhoravam, e de repente, quando ele começa a se converter, quebra-se aquela maldição e ele é restaurado. Então, cuidado. Segundo, conhecer para vencer. O encontro traz confronto. Digo, o encontro traz confronto. Aprender que com Jesus o encontro trará confronto. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, clamando com grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. A gente olha para isso e começa a aprender que no processo de libertação, quando Jesus entra na peleja, o encontro vai trazer confronto. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. Quando a luz chegar, as trevas têm que sair. E se as trevas podem ficar, é porque a luz não está. Porque jamais a escuridão virá no meio da luz e vai oprimir a luz. Se você tiver com uma lanterna ligada, de noite pode estar tudo escuro, você vai enxergar o caminho, porque tem uma luz. Só quando a luz se apagar é que as trevas vão se manifestar. Se Deus está presente, o mal tem que sair. Então quando a gente olha para isso, a gente entende o quê? Se Jesus começa a fazer parte da sua vida, se Ele tiver a liberdade de entrar na sua vida, o mal vai ter que sair. Entrar na minha vida não quer dizer que eu vou ter um texto pendurado na parede, uma Bíblia em cima do balcão, que eu vou ler uma palavrinha ou outra qualquer dia, que eu vou conhecer historicamente. Quantas vezes nós descobrimos pessoas que são teólogos, né? Mas que não vivem o processo de Jesus. Eles conhecem a história, eles conhecem a história de Jesus, eles conhecem a história de todos os reis, ou príncipes, ou situações, mas eles não trouxeram aquilo para dentro de si. Quando alguém é curado por um milagre, não dá para explicar, porque diz que milagre não se explica, se vive. Então quando você entender isso, você não vai tentar achar o caminho do milagre, porque o caminho do milagre é Jesus. Então eu não vou ficar procurando o caminho, eu quero Jesus dentro de mim, e aí virá em mim o que? Fé. Virá em mim o que? Uma determinação. Virá o que? Uma manifestação do que? Acreditar, se disponibilizar, se entregar. A gente às vezes fica preso, retido naquilo que nós aprendemos. E tecnicamente, né? Eu lembro nós tínhamos um enfermeiro na igreja, uma época, e ele testemunhou. Ele falou assim: olha, foi surpreendente, porque aquele cantor, o Leandro e Leonardo, né? Qual que morreu? Leandro, né? Então ele morreu com um tumor no coração, entre o coração e tal, não dava para operar. E de repente, esse médico muito renomado, que esse enfermeiro trabalhava, ele teve o mesmo problema com o filho, só que ele era muito abastado. Ele médico, o sogro médico, não sei o que mais médico. Eles chamaram médicos de fora do país, fizeram uma junta médica, estavam passeando, tiveram que voltar rápido porque a criança ficou muito mal. E aí todos eles sentaram e chegaram a uma conclusão: não tem cura, o menino vai morrer, a criança vai morrer. E o médico falou assim: não é possível, eu sou um dos melhores, renomado, muito rico, e aí toda a estrutura, veio de helicóptero para o hospital, aquela coisa toda. E aí esse enfermeiro teve a possibilidade de falar para ele, porque ele saiu correndo,
de dentro do hospital, se jogou lá no estacionamento, se jogou literalmente no chão, e chorando e gritando, por que Deus, e o enfermeiro foi até lá, e chegou até ele para conversar, e ele falou assim: você que diz que conhece Deus, por que Deus fez isso? Ele falou: mas não foi Deus que fez isso. Como não? E tal, aí ele conseguiu fazer o quê? Ficar com ele lá no chão, orar com ele lá no chão, contar para ele que Jesus pode todas as coisas, e ele falou: pois se Jesus curar o meu filho, eu vou testemunhar em todos os lugares, vou falar para todas as pessoas que Jesus realmente é o Filho de Deus e pode todas as coisas e tal. E ele falou assim: olha, eu não vou te dizer que vá curar porque eu não sou Deus, mas eu acredito que a sua colocação tem uma resposta para você. E aí ele voltou, chorou mais umas par de horas lá, e depois ele falou para o enfermeiro: o que eu faço agora? Faz os exames de novo, já virou noite, já é de manhã, faz os exames tudo de novo. E quando fizeram os exames de novo, o menino não tinha mais nada. E o pai, que era médico, o tio que era médico, o avô que era médico, todo mundo com os exames na mão, e dizendo: o que aconteceu aqui? E ele falava para eles: foi Jesus. E eles falavam: para com isso, rapaz, você ficou louco, ele ficou atrapalhado, olha a roupa dele, o cara está tudo sujo ainda. Ele falou: foi Jesus, eu falei com Jesus ali no estacionamento. E eles começaram a falar para ele que ele era louco. Ele falou: eu sou um louco, mas agora eu sou um louco de Jesus. E esse enfermeiro ficou conhecido no hospital lá por ter conseguido converter o homem na pior hora da vida dele. Nós muitas vezes queremos colocar a culpa em Deus das nossas fraquezas, das nossas necessidades, das nossas enfermidades, mas o encontro traz confronto. Você vai precisar acreditar no poder de Deus. Ele, quando contou esse testemunho, todo mundo sentou, falou: não é possível, mas Deus curou o menino numa noite, loucura, né? Como é que pode? Ele falou: até o senhor está ficando louco agora? Todo mundo acredita, porque o exame estava lá. E se não tivesse exame, o que as pessoas iam dizer? Se fosse só, vamos dizer, um sentimento, ou uma dor local, ou alguma coisa parecida, iam dizer assim: está vendo o engano do exame? Está vendo o engano do médico? Mas eles tinham todos os exames feitos e refeitos, dando o problema, depois feito, não dando mais o problema. Quando a gente entender isso, irmão, nós vamos trazer Jesus para dentro de nós. Por quê? Porque o encontro traz confronto. Vai mudar o meu caráter, vai mudar a minha forma de pensar, vai mudar os meus medos, vai mudar o meu orgulho, vai mudar, sabe, aquela situação, aquele ranço que a gente tem do mundo. Eu sou o cara, não é porcaria nenhuma, porque com tudo que ele era, ele não foi nada. Nós precisamos identificar isso e colocar isso em prática. Terceiro, conhecer para vencer, o amor que liberta. Precisamos conhecer melhor o tamanho do amor de Cristo por nós. Diga: eu preciso conhecer esse amor. Esse homem foi conhecer o amor da forma mais difícil. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Jesus permitiu logo a saída da legião de demônios daquele homem para livrá-lo. Se fosse você, com sabedoria, eu vou livrar aquela pessoa, mas são 2.000 porcos que vão morrer. Olha o tamanho do amor de Jesus. Ele olhou para aquele homem que estava sofrendo, que ninguém gostava dele, que ninguém queria chegar perto dele, que talvez muita gente preferisse que fosse ele que se lançasse lá de cima, para o mar e morresse. Mas Jesus não. Jesus olha para ele e pensa logo em livrá-lo, em tirar o peso sobre ele, em tirar o jugo. Mas e o que acontece? O dinheiro, e o que acontece? O valor dos porcos, o que acontece? A confusão que vai ficar armada no lugar. Para isso Jesus não se importa.
Ele quer trazer para você a liberação, a libertação, a restauração, a transformação, a prosperidade. Não importa o quanto custa isso, não importa se vai atingir gente para lá, gente para cá, vai mexer com o rico, alguém não vai gostar. Ele está olhando para você hoje e dizendo para você: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero trazer liberação, eu quero trazer paz, eu quero trazer realização para você. É isso. O amor de Jesus vai muito além do nosso entendimento, muito além. A gente já faria conta, né? Mas peraí, eu vou mandar os porcos, o porco vai entrar, o que vai acontecer? E aí os criadores dos porcos vão ficar como comigo, vão ficar contra? O que vale mais, eu salvar um, ou de repente eu conseguir salvar todos aqueles cuidadores de porcos? E Jesus disse que veio para aqueles que estavam perdidos. Ele veio porque Ele olha para você e vê você com um problema. Ele olha para você e vê você com uma dificuldade. Ele olha para você e vê você não conseguindo sozinho resolver. E Ele fala assim: ei, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele não olha para você e diz assim: qual é o tamanho da sua ansiedade? Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Qual é a situação? Foi você que criou a situação? Foi alguém que criou a situação? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em responder à tua necessidade, para que você se levante, se restaure e possa servir, possa ir além. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção nisso. A gente só quer saber do milagre, mas Ele fala: não é assim. Você precisa, antes de mais nada, colocar o amor de Jesus dentro de você. O tamanho do amor dele é tão grande que Ele fará qualquer coisa para te salvar, mas Ele quer que esse amor passe dele para você, que você possa receber essa manifestação, que possa entregar para você. Quarto, né? Conhecer para vencer. É você e Jesus. Fala: sou eu e Jesus. Muitas vezes as pessoas, eles colocam assim: não, Deus sabe de todas as coisas porque eu tenho um problema. Ele não anda sozinho. Ele quer andar com você. Ele quer andar ligado a você. Ele quer estar intimamente com você. No momento da libertação, não devemos nos preocupar com o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. O que está acontecendo? Não importa. Deus vai fazer o melhor. Jesus está pronto a guerrear por mim. Marcos 5,14 fala assim: e os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. Eles tinham lá um endemoniado que quebrava tudo, que feria as pessoas, que todo mundo tinha medo. Jesus liberta ele, mas os porcos morrem. A primeira coisa que eles pedem é para Jesus ir embora. Se a gente começar a olhar para as pessoas aí fora, a gente vai encontrar um monte de gente que tem muito mais um coração endurecido, que está pouco ligando para o que vai acontecer, né? Que está aí nem preocupado com a necessidade das pessoas. E aí você fala assim: como é que vai ser isso? Você lembra quando aqueles 2 apóstolos curaram aquele homem na porta do templo chamada Formosa? Depois que ele entrou, os sacerdotes queriam saber assim: quem curou você? Eles queriam saber o que aconteceu. Eles não olhavam para ele dizendo: que bom que você foi curado. Mas como é que você foi curado? A gente conhece você faz tempo. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a entender como as pessoas se influenciam, não para alegrar-se com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, mas para falar assim: não é possível, esse cara não tinha nada, agora tem. Ele era um derrotado, agora um vencedor. Ele morava naquela casinha pequenininha, agora está morando numa casa grande. O que está acontecendo? É problema? Não, não é problema, é alegria, é gozo, é paz. Ele foi curado, liberto, restaurado, transformado, abençoado, arrumou um bom emprego, montou uma boa empresa, está prosperando em tudo que faz.
É por isso que ele fala aqui, peraí, é você e Jesus. Se você tem uma empresa, quem é seu sócio? É o Marco Antônio, Luiz Fernando. Não, deixa de ser otário. Coloca Jesus nessa parada. Ouve a voz dele. Ele tem uma voz que é perfeita. Ele não te trai nem te engana. Ele não vai desejar o mal para você nunca. Ele vai colocar o melhor para a sua vida. Aí nós estamos perdendo a identidade, porque um dia, quando você aceitou Jesus, você se tornou um cristão. Cristão quer dizer seguidor de... E aí? Seguidor de Cristo colocou Cristo para o lado e vai tomar as atitudes por aquilo que ele acha. E aí que começa o problema, porque você acabou de abrir mão da resposta certa, do poder que não é alternativo, que é verdadeiro, é real, é sempre. Está na hora de mudar essa configuração. Posicionar é você e Jesus. Diga, sou eu e Jesus. Eu vou viver essa bênção. Quando você estiver determinado a libertar alguém, com certeza pessoas à sua volta terão comportamentos no mínimo estranhos. Você vai estranhar. Pensou? Ele chega lá, pega lá o endemoniado, liberta ele. O que todo mundo deveria estar fazendo? Batendo palma. Oh, legal, Jesus chegou aí. O cara é poderoso mesmo. Sabe aquele demoniado que quebrava corrente, que fazia isso, está liberto. Ao invés disso, diz que eles estranharam. Ao invés disso, pediram para ele ir embora. Quanta gente quando diz assim: olha, sendo cristão, abre mão da bebida, abre mão dos encontros errados aí fora, abre mão da mentira. Ah, quer dizer que agora tudo é proibido? É igual aqueles homens que viram o endemoniado na pior, viram o endemoniado transformado e não enxergaram o milagre. Deus está fazendo milagre na vida de pessoas hoje aqui nesse lugar, e está declarando mudanças íntimas, coisas muito pessoais, que só você sabe. Sabe, tem gente lutando contra os seus próprios pensamentos, não consegue controlar os seus desejos. Na carne ele até controla, mas na mente ele é atacado. Por isso ele é amargo, por isso muitas vezes ele não consegue perdoar, por isso muitas vezes ele fica chateado, reclama. Sabe por quê? Porque ele tem dentro dele algo que fica consumindo a sua paz e atrapalhando a sua alegria. Mas eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, que hoje o Senhor está te liberando, hoje o Senhor está limpando a sua mente, restaurando o seu coração, transformando a sua alma, e o que te retinha, atrapalhava, bloqueava ou impedia, não tem mais lugar. Não importa o que digam, não importa, verdadeiramente Deus está cuidando de você. Quando Jesus liberta aquele homem de toda a legião de demônios que estava sobre ele, né? Os pastores dos porcos, ao invés de ficarem juntos com Jesus, saem fora, deixam ele lá. Irmão, você disse que quer uma mudança na sua casa. Eu não sei nem para que eu estou falando isso, mas estou falando para alguém. Você disse que quer uma mudança na sua casa. Você disse que não aguenta mais do jeito que está. Mas quando Deus quer quando o Senhor quer começar a operar, você fala: eu não quero nem ver, não vou nem ficar para ver. Acha o que fazer, não tem tempo para ficar em casa, não pode colocar a planta dos seus pés, a palma das suas mãos para dizer: Senhor, Tu me deste esse lugar, esse local tem a Tua manifestação e o Teu poder. Você prefere sair dizendo: eu vou até para não ver. Mas você tem que ver. Por quê? Porque você vai ver o milagre que Deus vai fazer naquele lugar. Você vai ver a restauração. Você vai ver a sua casa servindo ao Senhor. Você vai poder proclamar aquilo que você pediu: o meu Senhor vive e reina. Ele é ainda aquele que pode todas as coisas, e a Ele nada pode ser impedido. Ei, Lebeca Mou Shaddai, libera o teu coração para viver essa realidade. Conhecer para vencer. Quinto, ser discípulo. Diga, ser discípulo. Reconhecer o que move o coração de Jesus para realizar a libertação. O que mexe no coração de Jesus
para ele realizar esse tipo de coisa. Versículo 18: entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele homem, ele queria estar com Jesus. Deixa eu ficar com o Senhor. Deus ama o pecador, e a vontade do Senhor é ver os pecadores libertos, restaurados, salvos em Cristo, amando ao próximo como Ele amou. Seres humanos que sejam libertos, ao ponto de olharem para Jesus como Filho de Deus, que veio para salvar toda a humanidade. Ele não quer simplesmente que alguém vá com Ele porque foi liberto. Porque a grande sacada do projeto de Jesus na terra não é simplesmente salvar um, senão ele pegaria aqueles 12 que ficou com ele e levaria para o céu e acabou a história. Mas ele trabalhou com aqueles 12 para depois trabalhar com os 70, para depois trabalhar com os 500, para depois trabalhar com os 3.000, com os 5.000. Qual era a ideia dele? Cada um desses vai salvar muita gente, cada um desses vai ser um discípulo. Por isso, quando de repente aquele gadareno que subir lá no, ex-gadareno, que subir no barco, ele falou, não, porque ele falou assim, você já está aprendendo, você já está vendo, você já sabe o que fazer. Tem alguém que é discípulo de Jesus aqui? Então eu vou te fazer a pergunta: quantas pessoas se salvaram este mês ou mês passado através da sua vida? Você falou que é discípulo de Jesus. Ele não passava num lugar sem deixar uma mensagem. Diz que quando ele estava andando, tinha lá a viúva de Naim passando lá com o filho morto no caixão, e ele parou, o féretro parou, foi lá e ressuscitou o filho da viúva no meio da loucura. Ele não conseguia chegar no lugar e deixar como estava. Onde ele passasse, ele estava fazendo alguma coisa, trazendo algum milagre, mudando a consciência, mudando a estrutura das pessoas naquele lugar. Aí eu sou discípulo dele, qual a expectativa? Eu também vou andar com Jesus e ficar sentado do lado dele dia e noite. Ele vai falar, não vai não, não vai mesmo. Você não vai ficar sentado do meu lado dia e noite, você vai ficar andando, trabalhando, liberando, libertando, restaurando, curando, transformando, porque você é um discípulo. Diga, eu sou um discípulo. Eu tenho que fazer o que Jesus fazia. O que adianta eu ir numa faculdade durante 4 anos, 5 anos, se eu sair de lá e não fizer nada daquilo que eu aprendi? O pessoal daquela faculdade vai dizer, esse cara é inútil. Ele ficou 5 anos aqui, não faz nada daquilo que ele aprendeu. Para que serve? Para que presta? Jogou tempo fora? A mesma coisa é olhar para isso. Seres humanos que sejam libertos ao ponto de olharem para Jesus como o Filho de Deus, que veio para salvar toda a humanidade, desejando serem discípulos de Jesus no plano da salvação. Jesus, outro dia nós ministramos isso. Ele se fez a primícia, ele se entregou como uma primícia, para que todos nós pudéssemos vir através das primícias dele. Ele salvou todos nós, ele abriu a porta para que todos nós passássemos. Ele foi não só um exemplo, ele foi o sacrifício. E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, peraí, então eu também tenho que ser um sacrifício? Sim, de forma diferente, não mais a cruz. Mas você muitas vezes vai ouvir pessoas falando assim, você é chato demais. Vai ter vezes que as pessoas vão dizer assim, agora você vai querer dizer que a Bíblia fala contra comportamentos homossexuais, comportamentos de roubo, comportamentos, você vai lá em Gálatas, capítulo 5, você vai ver lá os frutos da carne, vai ver lá os frutos do Espírito, vai ver as coisas todas. Aí você vai falar, você está falando isso, você é contra a gente? Nós não somos contra ninguém. A gente apenas explica para as pessoas o que a Bíblia diz sobre o céu, não é sobre a terra. Aqui não há como nós julgarmos na terra. Eu não tenho chave que abre porta nenhuma. A chave, a verdadeira chave é a porta, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem não vem através, ao Pai através dele, não vem. Então nós vamos ver muita gente ficando bravo com a gente, chateado com a gente, achando que, e não somos nós.
porque nós apenas cumprimos a palavra de Deus. Nós apenas, é como se alguém fosse lá e falasse para o delegado: eu estou com uma raiva de você porque você vai me prender. Ele ia falar: mas quem roubou foi você. Fala: mas se você que vai me prender. Ele falou: não, querido, eu aqui só sou uma ferramentazinha para poder cumprir a lei lá que está escrito assim, 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 é só isso. Eu não vou ter atitude maior nenhuma. Você vai ser julgado pela justiça, você vai ser preso lá na cela, eu só sou aquele cara que vem aqui e faz o que está determinado. É a mesma coisa nós. A gente chega aqui com a palavra, determina, mostra a Bíblia, o que está escrito, mas nem vai se cumprir na terra, vai se cumprir no céu. Não tem como quantificar isso, não tem como começar a colocar: ah, mas então você não gosta desse, não gosta daquele. Meu irmão, nós não estamos aqui, a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como? Então é sinal que nós temos que amar a todo mundo. Não existe ninguém que a gente não deva amar. Mas isso quer dizer o quê? Que Deus ama o pecador, mas abomina o... Nós seguimos Ele. A gente não tem poder para nada. Na verdade, a gente só ensina o que está escrito na palavra de Deus. Ensina as pessoas: você quer viver o resto do seu tempo na terra bem? Faça do seu jeito. Não, eu quero viver bem no céu. Então faça do jeito que a Bíblia ensina. Só isso. É básico, simples. Então, quando eu vou ser discípulo, desejar ser discípulo de Jesus no plano da salvação, eu vou ter que abrir um tempo para pregar o Evangelho para as pessoas. Eu vou ter que abrir um tempo, muitas vezes, talvez ouvindo coisas que não são agradáveis, pessoas dando bronca, pessoas dizendo que a gente é chapado, pessoas dizendo: mas tudo bem, eu vou sacrificar como discípulo para alcançar a vontade de Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele rapaz. Conhecer para vencer. 6, ser liberto para libertar. Diga: ser liberto para libertar. Deus ama a família e fará tudo para restaurá-la através da libertação do ser humano. Olha o que ele fala: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Vai para onde? Para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Mandou ele para onde? Para casa, para aqueles que eram dele, ou seja, familiares, vizinhos, amigos. Por que Jesus fez isso? Porque, amado, ele até fala aqui no final: como teve misericórdia de ti. Ele fala assim: querido, você está lá, faz parte daquela família, e aquela família está toda perdida. Você agora é um testemunho, é uma pessoa que vai mostrar um milagre em si, na sua carne. Será que a sua família conhece você antes de se converter e depois de se converter? Sim ou não? Mudou alguma coisa? Não? Não mudou nada? Você era do jeito que era? Eu já era um santo. Na verdade eu era um santo. Eu até batia asa de vez em quando, né, nos lugares. Aí eu me converti. Aí eu falei: não preciso mais voar, guardei a asa, porque eu sou santo, vou ficar na terra mesmo. Querido, 99,9% antes de se converter tinha outros hábitos. E aí se converteu. Agora aquele teu familiar via você falando um monte de bobagem, bebendo, via você briguento, via você às vezes mentindo, via você no trabalho tomando atitudes erradas, via você em outras religiões, via você, né, fazendo baforada de cachimbo, charuto, tantas aquelas coisas lá, levando frango para passear na esquina. Não tem um povo que passeia com frango na esquina? Sei porque eles dizem que o frango vai fumar o charuto, leva junto o frango, o charuto, tá. Brincadeira. Mas de repente você fala assim: agora se converteu. A família vai receber uma pessoa calma, pacífica, tranquila. Isso vai ter, vamos dizer assim, uma influência de poder falar, mas isso só aconteceu porque ele foi liberto. Então ele vai mostrar: eu fui liberto e agora eu estou aqui para te libertar. Ele vai contar no começo, irmão, e agora você vai dizer que não bebe mais, não mente mais, não faz isso, não faz aquilo, não trai mais, mas você vai mostrar que é verdade. Como? Ao longo do tempo. Por isso Jesus mandou ele para casa.
Jesus podia ter falado assim: sobe aí que nós vamos juntos, vamos passar na sua casa, vamos dar um plá lá, falar alguma coisa lá e a gente vai embora. Ele falou: não, não. Ele precisa ir para a casa dele, para que a convivência traga mudança. Porque quando você fala liberto para libertar, não é um minuto, uma hora, um dia. A pessoa vai entrar lá e amanhã de manhã a família vai falar: será que ele não vai levantar de manhã dando tapa no vento? Ele não vai querer fazer coisa errada? Se ele usava droga, todo mundo vai ficar esperando: como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Mas amanhã ele levanta e diz: hoje é o dia que Deus preparou para nos abençoar. Todo mundo olha e fala: eita, o que aconteceu aqui? Aí ele fala: eu vou ajudar. Vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer a comida, eu vou lavando a louça. O quê? Aí vai dormir à noite, fala: eu vou descansar que já é tarde e tal, Deus abençoe e tal. Quando a pessoa vai olhar no quarto, ele está de joelho orando. Fala: rapaz, será que é empolgação? Uma semana depois ele continua do mesmo jeito, 15 dias depois ele continua do mesmo jeito, um mês depois e ele continua do mesmo jeito. As pessoas vão falar o quê? Verdadeiramente, eu quero ser liberto como ele foi liberto. Liberto para libertar aquilo que você está vendo, né? A verdadeira libertação trará paz e transformação a toda família. É diferente. Uma pessoa que te vê uma vez ou outra é uma coisa, mas a família, a mãe, o pai, não é aquele que conhece até o nosso trejeito. Fala a verdade. Às vezes, quando a gente era moleque assim ainda, né? Os irmãos, nós éramos assim, 3 homens e tal, tinha a pastora Nilson, mas a gente tinha mania de às vezes ir lá e pôr a boca na garrafa da Coca-Cola, né? Uma safadeza, um com o outro, já um irmão com o outro queria sacanear, então tinha um pouco lá de Coca, ia lá, bebia um pouco, fechava e punha lá de novo, e quando a gente ia indo para a cozinha, minha mãe falava assim: toma Coca-Cola no copo, é para todo mundo. Ela sabia ou não sabia que a gente ia fazer coisa errada? Já sabia. Ela, já de olhar para a gente, ela sabia: eles vão fazer coisa errada, eles vão pegar isso, eles vão de repente pegar o doce, é para dividir, ele vai comer tudo. Não esquece que você tem irmão. Alguém já ouviu uma frase dessa? Mas por que ela fala isso? Porque ela sabe. Então ali Jesus mandou: vai para casa, fica no meio da sua família, porque você vai libertar a sua família. Você agora é liberto, você vai mostrar aos milagres. 7º e último, né? Conhecer para vencer. Seu testemunho gera vida. Digo: meu testemunho gera vida. As pessoas que olham para você, o que elas veem? Não vou começar a cantar música. O que é que os anjos veem? Tá? Brincadeira, não precisa cantar não. Mas já pensou nisso? Quando as pessoas olham para você, o que elas esperam de você? O que elas estão enxergando? Puxa vida, que bom está aqui conosco pastor Fábio. Se ele chegar, o pessoal fala: ele é sério, ele é de oração, ele canta pra caramba, ele sempre tem um louvor especial. Puxa vida, esse cara é demais. Eu contei isso? Não, a vida dele contou isso. Porque toda vez você vai vendo, você chegou aqui um dia e encontrou ele assim, chegou aqui daqui a 1 ano e encontrou ele assim, chegou daqui a 2 anos e encontrou ele assim, chegou um dia ele casou, chegou um dia ele tem um filho, chegou um dia, peraí, que homem é esse? É aquele que sempre teve um caráter ilibado. Isso tem que estar aqui. Quando a libertação for completa, o testemunho provocará a libertação de outras pessoas. Quando a libertação for completa, então o testemunho, ele vai começar a provocar. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Todo mundo ouvindo ele contar. Sabe, a visão celular é isso. A visão celular é só você contar o que Deus fez na sua vida. Aí as pessoas que te conheceram e aqueles que têm amigos vão trazer para mostrar assim: sabe o pastor Rubens? Deixa eu contar quem era o pastor Rubens. Você viu, pessoal? Esse glória a Deus quis dizer o quê? Que o passado era nebuloso, sim ou não? E se eu for contar do pastor Fabinho?
Melhor a gente parar, né, irmão? De repente pode ser censurado. Mas de repente você fala assim, quando começa a contar o que aconteceu, o que mudou, é um testemunho, é realização, é motivação. Não só para aqueles que estão dentro da sua casa, mas para as pessoas que estão aí fora e são conhecidas dos seus conhecidos. As pessoas começam a ver a diferença. O que foi que mudou? Será que nós estamos preparados para isso? Todos se maravilharam. Jesus veio para libertar e salvar os cativos, os perdidos. A grande preocupação de Jesus é alcançar todas as pessoas. A garra, a vontade de Jesus é alcançar todo mundo. Por isso que Ele quer que você saia daqui hoje cheio, restabelecido, poderosamente transformado, ungido, preparado. Essa unção que nós preparamos para derramar sobre a sua vida, quem não veio perdeu. É algo que vai mexer com você, é a estrutura que afasta Satanás e estabelece o poder da glória de Deus de uma forma especial. É algo renovado. Por isso Jesus pediu o testemunho daquele gadareno, porque muitos seriam alcançados. Quem conhecia mais era a família, mas a família normalmente, você fala, sei lá, não sei qual o tamanho da família de vocês, mas vamos dizer que você tenha 12 irmãos, vai? Uma mãe e um pai. Alguém tem mais que 12 irmãos? Não, né? Então, vamos falar 12, que é um número bom já, né? O número apostólico, 12. Aí, mas a mãe e o pai, 14. E aí você chega lá e converte 14 com o seu testemunho. Já é uma grande coisa, mas é diferente de você mudar um bairro, mudar uma empresa toda, mudar uma região toda. Você já pensou, irmão? Se você começa a fazer as coisas acontecerem. Eu lembro um período que eu comecei a ministrar. Eu só tenho o pastor bom aqui, pastor Sandro. Pastor Sandro hoje é bonzinho, né? Calminho. Mas na época os amigos dele só tinha gente boa, irmão. O casamento quando eu fiz o casamento, eu conheci ele pouco antes, bem antes, né? Mas quando eu fiz o casamento dele, a única oração que eu fazia, que não viesse nenhuma polícia lá, porque 90% da cocaína da cidade estava lá. É verdade, não estou brincando não. O carro que ele saiu do casamento já era do chefe do não sei o que lá, então eu não vou nem falar. A coisa era forte. Eu falava lá na frente, glória a Deus, os caras falavam, glória a Deus aí, mano, você quer, está. Eu falava, caramba, essa igreja está lotada, só de gente. Eu falava assim, que eles estavam tudo no ar, ninguém pisava na terra. É um perigo, irmão, perigo. Eu falo que a gente passa situações que a gente nunca esquece. Você tem que tomar cuidado com as palavras e falando, desviando. Aí você vai dar mão ao cara, o cara bate na sua mão. Aí, mano, foi demais, aí pegou legal. Sim, senhor, tudo bem. Falou o quê? Mas eu ia naquela praça ali de trás, onde estava a igrejinha, e quando eu chegava lá, tinha 4, 5, 6, 7 jovens fumando maconha, acabou de gerar a carreirinha. E eu falava com eles, ia lá conversar com eles. Nenhum deles nunca faltou com respeito comigo. Nenhum deles nunca falou uma bobagem para mim. Eles escondiam um cigarro de maconha aceso dentro do bolso para mim não ver. Eu falava, cara, tira, vai queimar sua mão. Está queimando mesmo. Pô. A tua parte é chegar nos lugares e pregar o evangelho. Para quem? Para todos. Não importa. Porque quando você chegar, você não vai chegar com a sua carne, você vai chegar na manifestação do Espírito de Deus, e é Ele que protege a gente, é Ele que guarda a gente. Amados, olha a transformação. Hoje eu tenho vários pastores aí, que tiveram um passado que não foi muito legal, mas quando o apóstolo era o evangelista da rua, que ia para lá, ia para cá, subia e descia, eu sempre mostrei para eles uma saída melhor do que aquela que eles tinham. Eu sempre pude dar para eles um direcionamento de coisas melhores. E as pessoas às vezes ficam preocupadas. Você vai ter que assumir o testemunho que gera vida. Apóstolo, eu não tenho nada de bom para contar, então comece a clamar.
comece a chamar a presença de Deus. Você já conversou algum dia com a irmã Sônia? Né, irmã Sônia? Conversa com ela um dia. Você olha para ela, uma senhora pacata, tranquila. O dia que você conversar com ela, você vai ver que tinha prefeito que ia lá para perguntar para ela o que ele ia fazer na vida. Eles iam até lá para falar para ela: faço ou não faço, devo ou não devo, realizo ou não realizo. E aquela senhora indiretamente comandou muita coisa em São Bernardo. E aí? Está aqui, intercedendo por você e pedindo a Deus que te abençoe. O dia que nós conversamos com a pastora Suzy lá no encontro, a gente tinha mania de terminar o encontro, ficar de madrugada conversando. Aí um dia que ela falou assim: eu conheço metralhadora tal, conheço isso. Eu falei: o quê? Eu falei: como é que é, pastora? Aí ela começou a contar a história lá, eu fiquei assustado. Eu falei: a gente, irmão, está pronto para abençoar, mas toda bênção vem de Deus. Quem é que te guarda? Quem é que te dá força? A tua boca, quando é aberta, fala do quê? Fica tranquilo, a vitória já está declarada, porque Ele é a vitória. Então nós precisamos mudar a nossa configuração. Conhecer para vencer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Ele está dizendo: aquela chuva que é fora de tempo, quer dizer que nunca a sua terra vai ser seca, e a terra que é úmida, ela produz em qualquer tempo. Por isso ele fala aqui que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não parar, todo dia, querer crescer, querer desenvolver, querer evoluir, né? Conhecer para vencer. Porque quando nós hoje ungirmos você daqui a pouquinho com a unção da acácia, eu tenho certeza que você vai sentir o tremor no corpo na hora que você receber a unção. Nós vamos colocar um pastor no começo ali do corredor, o outro pastor no final do corredor, mas quando você entrar pelo começo do corredor, você vai sentir assim: algo mudou na minha vida hoje, algo mudou, uma estrutura nova. Se o inimigo tirava a sua paz, vai ser como ele falou aqui: era usado a acácia para que a serpente não chegasse até lá. Ele repelia a serpente, os insetos. Pois é, toda manifestação de Satanás vai ser excluída da sua vida, vai ser tirada da sua vida. Você vai viver a glória, o poder e a autoridade de Deus. Você acredita nisso? Então dá glória a Deus de verdade. Aleluia.